Há um tempo atrás, PlayStation 1, PlayStation 2 traziam diversos jogos de franquias muito famosas como Scooby-Doo, Carros, Shrek e entre outras grandes franquias que dominaram por um bom tempo o cinema e também os jogos do mundo inteiro. E hoje eu vou trazer ele, Scooby-Doo, a caçada virtual, ou melhor no original, Scooby-Doo and the Cyber Chase. Um dos jogos mais divertidos que eu joguei na infância e que foi um dos jogos que me fez gostar bastante de Scooby-Doo naquela época. O enredo do jogo é bastante simples. A Mistério S.A. é transportada dentro do seu próprio videogame. O antagonista chamado Phantom Virus ou Vírus Fantasma infectou o jogo e espalhou monstros por todos os níveis. Assim, Salsicha e Scooby precisam atravessar os níveis para atrair o vírus para uma armadilha. A equipe se divide em Fred e Daphne, óbvio, buscando uma armadilha física, Velma tentando localizar o vírus e monitorar o sistema enquanto Salsicha e Scooby jogam. Contudo, Salsicha e Scooby não conseguem entrar no jogo juntos, precisam alternar por turnos para conseguir concluir o jogo e também capturar o vírus fantasma. As estruturas dos níveis são bastante simples e são separadas por cidades ou locais, como Japão, Roma Antiga no Coliseu, Círculo Ártico, Selva Pré-Histórica, cidades e escritórios, Egito e parque de diversões e castelo. Além disso, o jogo traz referências internas do seriado. O jogo apresenta o Full and Robot como um dos chefes, uma referência a vilões clássicos da franquia. Além disso, tem menção ao fato de Scooby não saber karatê, apesar de estar no nível do Japão. Outro fato curioso é que Salsicha e Scooby inicialmente se recusam a entrar no jogo, aceitando apenas após a oferta de uma caixa inteira de biscoitos Scooby. Bom, o jogo também traz coisas bastante normais daquela época, né? São fases bem simples, vamos dizer assim, mas tem aquele gostinho das aventuras que a Mistério S.A. fazia enquanto a gente assistia o desenho, de buscar locais diferentes e também aventuras em pontos completamente distintos que a gente não está acostumado a ter, né? O jogo é baseado num filme de mesmo nome, que é um dos meus filmes preferidos do Scooby-Doo. Eu gosto bastante dos live actions lá de 2001, 2002, mas ele também é um dos meus filmes preferidos do Scooby-Doo. Ele tem referências históricas do Japão, de Roma, de vários locais do mundo, e isso me pega bastante porque eu era uma criança que gostava muito de história. Então para mim o filme e o jogo se complementavam de uma maneira muito gratificante que fazia ficar horas e horas jogando com um amigo meu. E o legal do jogo é que ele tem uma experiência única de poder jogar com o Salsicha e com o Scooby, cada um à sua maneira, né? No seu estilo de pertencimento como personagem, né? Tanto o personagem desenho ali e o personagem do jogo, né? Tu tem coisas diferentes. O Scooby joga biscoitos Scooby, o Salsicha tem o seu jeito de correr, de ficar com medo ali, né, e tudo mais. Então tem várias referências ao ambiente Scooby-Doo que tu acaba gostando. Eu até falei um pouquinho antes ali no início sobre a Daphne e o Fred saírem juntos. Isso é uma coisa bem normal do Scooby-Doo, que a gente vê eles sempre fazendo duplinha. E o Scooby e o Salsicha também fazendo uma dupla, e a Velma às vezes ficando sozinha ou com um ou com o outro, né? Mas a gente sabe que a Velma fica sozinha nessas questões por ser a mais inteligente e cuidar do ambiente nesse sentido. Mas eu gosto muito que essas referências elas não tornam um jogo chato, elas tornam um jogo único, porque faz os jogadores entenderem que a gente está numa dinâmica do Scooby-Doo, que a gente está vivendo a série dentro do jogo e também vivendo o filme que a gente assiste, né? Uma coisa que eu dou já dica para vocês é assistam o filme antes, saibam como está rolando o filme e depois joguem o jogo, porque vocês vão pegar várias referências dentro do jogo que vocês não pegariam se fossem jogar primeiro e depois assistir o filme. Tem outro detalhe muito importante, é que o jogo é de 2001, se eu não me engano, e ele é bizarramente esquisito, o vírus fantasma, tá? Ele não tem nada a ver, tipo assim, ele lembra pouquíssimo o vilão do filme, mas ele ainda assim tem uma representação até legal, assim, que eu achei bacana do que eles podiam fazer em 2001, obviamente, né? A gente tem que lembrar que não tinha muitos gráficos realistas nem nada desse tipo, né? Eram coisas que a gente não sonhava naquela época de ter, mas pensava que um jogo de 2001 com o Scooby-Doo do Caçada Fantasma poderia ser excelente. E trazer esse jogo pra gente conversar também é um lembrete de como o PlayStation 1 fazia grandes jogos e tinha uma vivência muito maior do que a gente tem hoje em relação a jogos que eram baseados em filmes ou em desenhos antigamente, né? A gente fala muito sobre o PlayStation 2, mas o PlayStation 1 também é rico dessas informações de jogos e desenhos que tinham dentro do videogame, né? Então eu acho que é uma experiência única e as pessoas podem se divertir bastante jogando esse jogo também para conhecer um pouco do Scooby e também aprender um pouco da história
de Scooby-Doo. Então, Scooby-Doo e a Caçada Virtual é um dos jogos mais importantes na minha visão sobre Scooby-Doo. Obviamente tem jogos muito melhores, jogos muito mais novos, mas eu acho que esse traz a essência do Scooby-Doo. Esse que traz o conhecimento de uma forma espetacular por trazer um filme do Scooby-Doo junto para contar a história. É óbvio que eu poderia trazer uma lista de filmes do Scooby-Doo que eu acho que se tornariam excelentes jogos e dariam histórias incríveis também dentro dos jogos. Mas, infelizmente, a gente não vê muitos aí hoje em dia, mas que seriam boas ideias. Principalmente o filme que tem as meninas vampiras, que eu acho muito legal. Além do jogo ser uma nostalgia para quem tem a minha idade entre 28 a 30 anos, o jogo também é uma boa forma de apresentar jogos de PlayStation 1 para crianças. Obviamente as crianças hoje em dia estão bem mais acostumadas com jogos mais realistas ou jogos de celular, mas Scooby-Doo e a Caçada Virtual é um bom ponto de começar a jogar jogos do PlayStation 1 e eu acho que eles vão se divertir à beça, porque é um jogo divertido e também tranquilo de se entender enquanto joga. Então não é uma fase muito difícil, não são vilões extremamente chatos de enfrentar, são vilões até tranquilos, assim, que são jogos de PlayStation 1, né? Então a gente tem que pensar que não são jogos muito complicados, mas que eles também trazem uma maneira de jogar diferente do que a gente está acostumado hoje em dia, né? Eu acho que o diferencial desse jogo também não é a forma que ele é simples de se jogar, mas a nostalgia que ele traz, que isso é um bom ponto para quem quer relembrar jogos de PlayStation 1 e não sabe que jogo começar. Eu acho que essa é a dica melhor, é rejogar um jogo que é baseado num desenho que você gostava quando era pequeno. E Scooby-Doo, a Caçada Virtual, é um desses jogos. Eu acho ele incrível pela dinâmica que ele traz do jogo e ele é completamente simples, ele não tem muitas mecânicas assim para tu passar horas e horas tentando desvendar como faz as coisas. Ele é bem simples e, se eu não me engano, ele tem 2 horas de gameplay só, ele é bem rapidinho assim. Então, se tu pega e já está acostumado a jogar muitos jogos, esse jogo tu vai tirar de letra e também é uma forma de tu relembrar como era jogar jogos. E também uma forma de tu trazer esse jogo de volta para tua vida e também apresentar para sobrinho, para filho, para neto, para todo mundo que pode estar querendo jogar um jogo e não sabe como jogar. Esse jogo do PlayStation 1 é uma boa pedida para todo mundo. Então, galera, eu espero que vocês tenham gostado da dica que eu trouxe aqui para vocês desse jogo do PlayStation 1. Vou trazer mais. Essa é uma série nova que eu tô fazendo aqui no canal e espero que vocês tenham gostado. Ah, não se esqueçam de curtir, se inscrever, ativar o sininho das notificações para não perder nada e também compartilhem com seus amigos, avós, tios, para eles relembrarem como é o Scooby-Doo, para eles conhecerem um jogo incrível. Valeu, falou!